Quero te convidar, já nós vamos conversar com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, para assistir essa reportagem agora, porque várias categorias do Estado estão se mobilizando para reivindicar o pagamento das parcelas de reajuste salarial concedido em gestões anteriores, pois o governo estadual anunciou que, se pagar todos os valores agora, o Estado desrespeitará a lei de responsabilidade fiscal, afirmando não ter uma confirmação oficial do governo. Os servidores seguem ainda muitos sem saber quais são ou serão afetados e como serão afetados com essas mudanças. Os servidores do Estado estão apreensivos. A dúvida é com relação ao discurso do governador Wellington Dias ao dizer que não será possível contemplar todas as categorias com o pagamento das parcelas do reajuste salarial. A Associação de Cabos e Soldados foi a primeira a se manifestar e ameaçou fazer paralisação dos trabalhos. Nós não vamos aceitar que o governo parcele o que foi parcelado. O Sindicato dos Policiais Civis e Agentes Penitenciários também diz que não foi informado oficialmente sobre o caso. Nós reunimos o Fórum dos Servidores e também estamos oficiando quanto a qual é realmente a posição oficial do governo do Estado e que nós temos que deixar claro: o não cumprimento destes reajustes seria um ataque à segurança jurídica, princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Na saúde, a dúvida quanto ao pagamento do reajuste também tira o sossego dos trabalhadores. A última reunião que nós tivemos com o governo, acertamos que ele seria pago, as primeiras parcelas do plano dos administrativos, a inclusão do operacional e os 13% para os trabalhadores da saúde do grupo operacional. Mas não existe mais dúvida. No final da tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Administração divulgou as categorias que não vão receber o reajuste. São elas: peritos criminais, agentes penitenciários, agentes da Polícia Civil, policiais militares, professores da UESP e servidores do DETRAN e Fundação CEPRO. O Simpol-JUSP é uma das entidades que pretendem reagir. No caso de não tendo o reajuste, nós não temos outra alternativa de lutar para que fazer com que o direito seja respeitado. Ontem, o governador Wellington Dias, conversando até com você, Alivaldo, disse que todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos vão ser respeitados. Não é que o Estado deixará de pagar a parcela, a sexta e última parcela de reajustes feitos em governos passados. Mas esse pagamento ele vai ter um teto, e o teto é o que determina os gastos do governo com o pessoal segundo a lei de responsabilidade fiscal. O que ficar faltando fica como retroativo, segundo o governador Wellington Dias, a ser pago posteriormente. Secretário Rafael Fonteles, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Alivaldo. Bom dia aos telespectadores. Bom, então vamos explicar aos servidores que, inclusive, ainda têm essas dúvidas, e isso que o Alivaldo está falando. Esse pagamento, quando for feito, ele será feito de forma retroativa, para que ninguém perca, naturalmente, o que já havia conquistado. Tá, na verdade, Nádia, é bom que a gente esclareça. O Alivaldo colocou muito bem a posição do governador, que é a posição do governo, portanto, que esses reajustes, quando foram negociados, esses parcelamentos, não se cogitava, não é, esses problemas, principalmente com a lei de responsabilidade fiscal. A gente viu já no ano passado alguns reajustes que eram para ser feitos em dezembro, novembro, a dificuldade teve que ter sido negociado com o Tribunal de Contas do Estado para poder ver se aqueles reajustes poderiam ser dados, mesmo com o Estado já acima do limite máximo, não era nem o limite prudencial à época. Então, essa situação econômica tem que ser observada agora, para que o Estado não incorra em crime de responsabilidade fiscal, o que seria gravíssimo, né? Fora a questão da LRF, tem a questão do próprio fluxo financeiro do Estado. O segundo quadrimestre é o quadrimestre com menores receitas para o Estado do Piauí, tanto receitas próprias como receitas oriundas do Fundo de Participação. Ou seja, então, se o primeiro já não está tão bom, o segundo já não vai ser tão bom também. Para que vocês tenham uma ideia, o impacto desses reajustes só do mês de maio totalizaria quase 17 milhões de reais por mês. Então, ele não pode correr o risco de fazer o reajuste e não pagar a folha de pagamentos em algum dos meses subsequentes. Já pensou? Não seria um problema maior? Então, ele tem que fazer com prudência, com muito diálogo, que é uma marca do nosso governo, do governo do senador e senador governador Wellington Dias, e é isso que a gente busca a compreensão. Dentro do que for possível, será feito, não vai ser dado nenhum calote,
vai ser pago, mas desde que a lei de responsabilidade fiscal permita e o fluxo financeiro do Estado também permita. Vou falar em fluxo financeiro, o que o governo planeja para aumentar a receita, porque você aumentando a receita também alivia com relação à lei de responsabilidade fiscal. Exatamente, é o outro viés, né? Você tem que controlar a despesa, mas aumentar a receita, que é bom para todo mundo, né? Então a gente está lançando na próxima semana já a possibilidade para os contribuintes que têm problemas, débitos com o fisco estadual, seja ICMS, ou IPVA, ou ITCMD, possam parcelar. E será um refis histórico, Elivaldo. Bom, vai ser dado um parcelamento de até 120 meses, 10 anos, para que o contribuinte que esteja irregular possa se regularizar. Pode representar em termos de aumento da receita? Olha, Elivaldo, a dívida hoje, a dívida do Estado, junto com a dívida administrativa, dá mais de 5 bilhões de reais. Então, se houver uma recuperação, uma adesão de 10%, digamos, seria um cenário otimista para nós, seriam 500 milhões de reais. Isso, claro, parceladamente, conforme a adesão de cada contribuinte. 120 meses para o ICMS. Para o ICMS. Para o IPVA, apenas 12 meses, até porque é um imposto anual. Mas, mesmo assim, quem tem débito de IPVA, da sua moto, do seu carro, vai poder negociar em até 12 meses. Vai ter isenção de juros e multas, secretário? Exatamente, uma anistia de juros e multas, dependendo do parcelamento maior ou menor. Então, por exemplo, se a pessoa quitar à vista o débito, 100% de anistia em juros e multa, né? Então, é uma oportunidade única. A gente espera que os contribuintes que tenham problema, que queiram se regularizar e principalmente, não queiram ser incluídos no Serasa, porque quem não se regularizar, aderir a esse refis e ainda persistir com problemas no fisco, será cadastrado no Serasa, conforme convênio que já foi feito entre a PGE e o Serasa. Agora, voltando a essa questão dos servidores públicos, secretário, como é que o governo pretende negociar com essas categorias diante de uma situação tão complicada? Eles querem, mas vocês não podem. Ameaçam até greve. Pois é. Com transparência, o direito de greve é legítimo, claro, mas com transparência, mostrando os números. Eu pedi até para que os analistas da Cefaz, que cuidam do Tesouro Estadual, preparassem um relatório bastante didático, sem muito economês, para que fique claro para toda a sociedade, para cada categoria, a real situação e para que se chegue no entendimento, não é, de como poderá ser pago. O fato é que nenhum direito, não é, previsto em lei que essas categorias já conquistaram serão penalizados. Mas o cenário econômico é outro, a situação fiscal do Estado é outra, do país é outra. Então, como a gente está vendo em todo o país, diversas negociações, diversas mudanças de lei, não é diferente aqui no Piauí. Só para a gente terminar, Aline, secretário, esclareça sobre as categorias. Na matéria, eu percebi que categorias como a dos delegados e procuradores não estão incluídas. Não, o que vai ser planejado vai ser para todas as categorias. Uhum. Não pode cometer a injustiça de tratar uma categoria diferente da outra, né? Então, os reajustes aprovados em lei, todos eles estão na ponta do lápis, os números. Vamos colocar e conversar com cada categoria, solicitando essa compreensão para o cenário econômico. Então, como o Elivaldo bem colocou, ainda que haja um diferimento desse parcelamento, qualquer retroativo será pago devidamente. Está previsto mesmo o lançamento do relatório quadrimestral para o último dia desse mês? Sim, é previsto em lei e será feito assim. Mas os números principais a gente já vai colocar nesse relatório bastante didático que a gente vai apresentar hoje à CGF, para que a partir de hoje ou amanhã já se comece as negociações com cada uma das categorias. Muito obrigada, secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, o deputado federal Marcelo Castro, relator da reforma política na comissão que existe na Câmara Federal, encaminha hoje o seu relatório à comissão. Olha, e o relatório traz alguns pontos que contraria até o pensamento do deputado Marcelo Castro, relator da reforma política, sobre esse tema. Por exemplo, estabelece o relatório do deputado Marcelo Castro que as eleições municipais do próximo ano terão um mandato de apenas 2 anos, que os mandatos serão coincidentes a partir de 2018. O sistema de votação será o distritão, ou seja, nas eleições legislativas para vereador, deputado estadual, deputado federal, segundo o relatório do deputado Marcelo Castro, Nádia, será eleito o mais votado, ou serão eleitos os mais votados. Acaba a eleição proporcional. Essa matéria será agora analisada na Comissão da Reforma Política, para depois ser encaminhada, provavelmente ainda em maio, ao plenário da Câmara Federal para a aprovação. Ou seja, o primeiro passo real será concluído hoje com o encaminhamento do relatório da Reforma Política à Comissão Especial da Câmara Federal. Elivaldo volta logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.
com o Amadeu Vianney e mais notícias da política desta terça-feira. A gente se encontra lá. Já na coluna Tempo Real no cidadeverde.com.